beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. O Ver Mais colocou o pé na estrada. Nossa equipe andou mais de 500 quilômetros para mostrar para você União da Vitória, que fica bem no centro-sul do Paraná, divisa com Santa Catarina, região que começou a ser colonizada em 1726. E o nosso passeio começa por aqui, pela Ponte do Arco. Isso porque lá embaixo passa o Rio Iguaçu, que foi indispensável para a colonização dessa região, que começou por Palmas. E os descobridores precisavam encurtar o caminho para as tropas e também para os produtos, portanto começaram a utilizar o Rio Iguaçu. Foi então que essa região aqui de União da Vitória também passou a ser colonizada. E olha, há muitas peculiaridades culturais e históricas que você vai conhecer agora. Vem com a gente! Antes mesmo de entrar na área urbana de União da Vitória, já há um primeiro ponto turístico, que é aqui. Nós vamos mostrar para vocês agora. Só que olha só, antes nós vamos ter que subir 224 degraus. A minha sugestão a você é que se você vier visitar aqui esse primeiro ponto turístico, você venha de tênis, não venha de salto, como eu fiz. Mas eu vou fazer esse sacrifício para mostrar para vocês, porque olha, pelo que eu estou sabendo, vale a pena. Vamos lá? Olha, gente, eu confesso que eu estou um pouquinho cansada, mas a imagem compensa. Olha só que visão panorâmica, nós estamos a 928 metros acima do nível do mar e temos uma visão privilegiada de Porto União e União da Vitória e também do Rio Iguaçu. Mas essas não são as únicas atrações. Aqui ao meu lado, nós temos o padroeiro do município de União da Vitória, Sagrado Coração de Jesus. É uma imagem que tem 33 metros de altura e é a segunda maior do Brasil. Só perde para o Cristo Redentor. É por isso que tanta gente passa por aqui e antes mesmo de chegar na cidade, dá uma passadinha para dar uma olhada nessa imagem tão bela e também na imagem aqui das duas cidades, uma visão privilegiada. Eu já venho aqui a terceira vez, muito bonita aqui a vista aérea de Porto União, União da Vitória, muito legal. A gente está a passeio aqui vendo a formatura da nossa filha e o pessoal queria conhecer e vale a pena sim. Essa vista aqui é privilegiada realmente. É a primeira vez que eu venho aqui, também a gente veio a formatura da filha do seu Niek, mas realmente uma paisagem que vale a pena, compensa qualquer esforço de subida da escadaria. União da Vitória tem aproximadamente 53 mil habitantes, 120 anos de idade e muita história espalhada pelas paredes de construções como essa, de 1925. Você vai conhecer agora um pouco da arquitetura aqui da cidade, que vai ser passada pra gente, relatos e também algumas informações pelo Robson e pela Daniele, que são arquitetos aqui, que tem inclusive um projeto na cidade para a recuperação de construções como essa. Vamos começar pelo Robson. Robson, um prédio como esse, por exemplo, de 1925, a gente observa algumas características dele. Eu gostaria que você falasse pra gente, basicamente, quais os estilos que compuseram essa arquitetura tão bela. Esse edifício, ele representa o estilo eclético que surgiu no Brasil com a vinda dos imigrantes europeus. Aqui na cidade é muito característico, assim como todo o sul do Brasil, justamente pela imigração germânica e de povos eslavos que trouxeram um novo método construtivo que substituiu as antigas taipas portuguesas pelo método da alvenaria estrutural.
ideia dos belíssimos exemplares arquitetônicos encontrados aqui em União da Vitória, nós temos um exemplo aqui atrás. Esse prédio foi construído há mais de 80 anos e conserva todas as características principais de muita beleza, inclusive. Quem vai falar pra gente sobre essa obra e também sobre esses outros prédios aqui da rua, que conservam também essas características próprias de cada estilo, é a Daniele, que é arquiteta. Daniele, o que chama atenção, por exemplo, nesta rua que a gente tem uma série de obras com estilos diferentes? Justamente a variedade de estilos. Aqui nós temos um estilo eclético, como aquele outro amarelo já citado. Do lado também é um estilo eclético mais recente e os demais são um pouco mais recentes, mais ou menos de 1950, que é um estilo Art Deco. E a recuperação também vem sendo um caminho para conservar os aspectos de cada uma dessas edificações e preservar também a cultura aqui nessa região. Daniele vai conversar conosco sobre o estilo desse prédio. Na verdade, é um cinema que há mais de 60 anos foi feito e continua funcionando, Daniele? Sim, continua funcionando. O estilo arquitetônico mais significativo e mais presente na nossa cidade é o Art Deco. Então, esse é um exemplar do Art Deco puro. E para falar um pouco mais sobre essa restauração, inclusive sobre um projeto de recuperação dos cinemas, eu vou conversar agora com o Robson. Robson, nesse caso aqui, essa recuperação manteve uma característica muito importante, uma obra muito importante para a cidade quando o assunto é arquitetura e também a questão das raízes culturais, né? Explica para a gente como é que funcionou esse projeto. O interessante desse projeto é que ele é específico para os cinemas, para recuperar antigos cinemas e fazer com que eles continuassem funcionando como cinemas ou cine-teatro, como se tinha muito antigamente. Esse prédio foi restaurado pelo ano 2000, 2001 mais ou menos, um projeto do governo estadual que recuperou mais de 17 cinemas pelo estado inteiro. Ao que me consta, esse é o único que ainda está funcionando como cinema. Ok, muito obrigada. E olha, muitas histórias atípicas também são encontradas aqui na região de União da Vitória. Você vai conhecer agora uma história interessante sobre a divisa entre o Paraná e Santa Catarina. Vem com a gente. Nós estamos em União da Vitória, mas os moradores daqui, quando precisam fazer algum serviço, alguma atividade em Santa Catarina, estão a uma distância de apenas 2 passos. Exatamente, só isso. Basta atravessar para esse lado de cá, do trilho do trem, e nós já estamos no estado vizinho, Santa Catarina. Seja bem-vindo a Porto União. E bem no meio da divisa entre essas duas cidades, Porto União e União da Vitória, Paraná e Santa Catarina, o tempo parece ter parado nesta estação ferroviária. Ela foi construída em 1944 e está totalmente preservada. Isso para que os moradores, independente das duas cidades, quando passem por aqui, lembrem um pouquinho da história. Olha só, inclusive até um dos vagões que era utilizado naquela época, que fazia transporte inclusive até o Uruguai, está preservado, está conservado aqui neste local. E a estrutura também deste espaço, ela foi planejada, foi arquitetada com muito simbolismo. Quem vai contar essa história pra gente é o Dago, que está aqui ao meu lado. Por que esses arcos, por que essa estrutura característica? Depois da Guerra do Contestado, que na verdade é a passagem dos trilhos pela nossa cidade, a divisão dos dois estados através de um acordo de limites assinado em 1917, quando chegou a vez mesmo da construção da grande estação de Porto União e de União da Vitória, o arquiteto, em função do que aconteceu dessa luta fratricida, dessa coisa horrorosa que foi o conflito do Contestado, ele estabeleceu, que era um termo poético, resgatando a união das duas cidades com esses arcos, e utilizando os arcos para fazer de novo a união das duas cidades e do povo das duas cidades. Mesmo porque uma ponta dos arcos fica em União da Vitória e a outra em Porto União. Exatamente. Esta é, vamos dizer assim, a simbologia, a ideia, o apego daquele arquiteto na época e engenheiro para que fizesse justamente uma menção à história, resgatando a importância desse conflito para os nossos dias de hoje.
Agora, passando para os dias de hoje, e como é que fica a divisão entre as duas cidades? A população acaba circulando como se fosse um único município? Como é que funciona? Hoje sim. Hoje não se tem mais, vamos dizer assim, aquele ranço, aquele pequeno rancor, porque mesmo na passagem, nas divisas, na divisa ou em cada um dos locais que havia passagem de pedestres ou então, na época, carroças, havia posto fiscal. Então, naquela época, sim, havia um pequeno ranço entre os dois estados e a população tinha um ciúme da outra. Hoje não, hoje trabalha-se muito em União da Vitória, mora-se muito bem em Porto União. E não há, na verdade, a não ser essa divisão político-administrativa, nenhum constrangimento entre as duas populações. E estes trilhos de trem também ajudam a contar a história dessa região. Aqui, andando em Porto União e União da Vitória, a gente percebe que a população tem uma verdadeira paixão por essas duas cidades. E não é difícil entender por quê. Trata-se de uma questão histórica. É que no passado eles tiveram que lutar e muitos deram a própria vida para garantir esse território. Vou contar para vocês rapidamente a história. Quando o governo construiu estes trilhos, ele deu como pagamento essa estação ferroviária para uma empresa norte-americana, que simplesmente retirou todos os moradores, todos os poceiros que habitavam nessa região. E eles lutaram para conquistar, ou melhor, reconquistar este território. E hoje fazem parte da história de União da Vitória e Porto União. História essa, inclusive, que vai virar filme.